Situação preocupante na região de Gilboés. Lá na cidade, no sul do estado do Piauí, também ali no sul do Maranhão, né, na divisa com o sul do Maranhão, o município tem vivido um processo de desertificação que chama a atenção dos pesquisadores em vários pontos do mundo. Inclusive, imagens da France Press mostram ou levaram para o planeta um pouco das imagens produzidas por lá. O que estaria provocando essa desertificação? O que pode ser feito para acabar com esse impacto no meio ambiente que tem trazido imagens como essa aqui na região sul do estado, que, aliás, é uma região que, para muitos, é produtora de soja, aquela região ali, Matopiba, né? Aquela região. Nós estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí o pesquisador, coordenador do curso de História, Dalton Macambira, que já está aqui com a gente. Tudo bem, Dalton? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Prazer recebê-lo. Bom, o senhor, além de pesquisador, já foi secretário do Meio Ambiente, tem um conhecimento profundo a respeito daquela região. Talvez tenha sido no Piauí o que tenha levantado primeiro as questões em torno da desertificação, sob o ponto de vista da gestão pública. E o que está acontecendo naquela região que foram, essas imagens circularam o mundo agora e chamaram ainda mais a atenção da população? Bom, Joelson, é importante dizer para a população do Piauí que nós temos ali, na região de Gilboés, a maior área em processo de desertificação do Brasil. No Brasil é ali. Só no Nordeste nós temos 4 grandes áreas, Irauçuba, no Ceará, Cabrobó, em Pernambuco, a região do Siridó, entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e a do Piauí, aqui em Gilboés, é a maior de todas. Não é? Então, isso é um problema de grande preocupação. Você levantou a questão de quando eu fui gestor, e nós criamos, em 2004, inclusive com a vinda da ministra Marina Silva aqui, nós inauguramos um núcleo de pesquisa para recuperação em áreas degradadas, o NUPERAD, lá em Gilboés, na primeira gestão do então governador Wellington Dias. E, em parcerias com a Embrapa, com a Universidade Federal do Piauí e outro instituto de pesquisa, começamos a desenvolver ali atitudes corretas, chamamos os agricultores da região, ensinamos isso aos agricultores, de que era preciso mudar a forma de produzir na região, porque a região já é frágil, historicamente. Para você ter uma ideia, os índios, antes de ter os brancos ocupando aquela região, no processo de ocupação do estado do Piauí, lá se vão 200 anos de história, já chamavam aquela região de terra fraca. Aliás, Gilboés é um nome de origem indígena e significa terra fraca. Então já tem um pouco da constituição daquela terra também. É uma terra frágil, cujo problema se agravou com a ocupação humana. Tá. Eu tenho aqui uma imagem, só para localizar o nosso telespectador, da região onde está Gilboés, no mapa aqui do Brasil, né? Então está na região sul do estado, bem na região do Matopiba ali, né? Exatamente. Maranhão, Tocantins, Bahia, está lá a cidade de Gilboés, que está enfrentando esse processo de desertificação. E tem uma outra imagem que ajuda a gente um pouco a entender essa evolução. Aqui é como era em 1986. O senhor disse que os índios já consideravam terra fraca, mas tinha uma área verde bastante importante, né? Verifique aí, no centro-sul de Gilboés, é onde está a área mais problemática, a área com maior processo de desertificação, que é a área onde vivem os agricultores familiares. Esse ponto vermelho é a sede do município, esse pontinho vermelho é a sede municipal. Certo. E em torno dela, muita área degradada, onde se criou muito gado, portanto, fazendas de gado, lá se vão 200 anos de história do Piauí para contar isso, e mais área de agricultura familiar, etc. Tá. Essa área norte... Você chama de solo exposto. Solo exposto, exatamente. Tá. Essa área norte, mais escura, é a área de Chapada, onde se desenvolveu mais recentemente o agronegócio. Produção de soja, de algodão, de milho. Veja num pontinho lá, isso aí é a primeira atividade de agronegócio no norte de Gilboés. Lá na região de 1986. 1986. Portanto, não há uma relação direta, claro, do agronegócio do norte com o que está acontecendo no sul, no centro-sul de Gilboés. No entanto, você vai ver, quando nós vamos verificar um mapa mais atual, o agronegócio se expandiu, não é? Muita gente foi para lá, isso cria digamos assim, um arranjo produtivo que envolve implementos agrícolas, máquinas agrícolas, insumos agrícolas. E durante esse tempo todo, Gilboés passou a ter
Para você ter uma ideia, na década de 1946, para ser mais preciso, se descobriu o primeiro diamante em Gilboés. E daí começou a exploração. A população dobrou em 10 anos. Isso significa mais gente precisando vestir, morar, se alimentar, ou seja, exigindo de um ambiente frágil o que ele não tem capacidade de oferecer. Prover. Tá. A cidade de Gilboés enfrenta um processo de desertificação. Você vai vendo aí imagens que rodaram o mundo, né, nesses últimos dias. A cidade que fica no sul do estado do Piauí, marcada pela produção de soja, também tem uma área que é essa área que é uma área degradada, inclusive com relevos, né, com altos e baixos que lembram imagens marcianas, eu diria, né, do território marciano. É impressionante. Essas imagens são da France Press e circularam o mundo aí nesses últimos dias. Eu estou ao lado do pesquisador, Dr. Dalton Macambira, que vai falar um pouco, está conversando com a gente sobre esse assunto. Aqui no mapa de 1986, por favor, o mapa anterior, o mapa anterior mostra 1986, mostra a área, por favor, o mapa anterior, que nós estávamos mostrando, esse, mostra que essa área cor-de-rosa, Dr. Dalton, que é a área onde havia produção agrícola lá no começo de 1980, no começo das atividades de produção de soja. Agora, no mapa de 2019, a situação já é completamente diferente. A gente já tem um cenário distinto, que é uma área cor-de-rosa maior. O que acontece nessa área hoje? Então, Jorge, se você perceber, o norte de Gilboés, onde tem as chapadas, onde o cerrado é utilizado para a produção de commodities, soja, algodão, milho, ela está praticamente toda ocupada. Não é à toa que Gilboés está entre os 5 maiores produtores de soja do Piauí hoje, não é? Ficando atrás só daqueles os municípios que produzem mais, Bom Jesus, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, e não há uma relação direta, até porque o processo de desertificação é muito mais antigo, como nós já falamos inicialmente, os índios já antes da ocupação do processo de colonização, já chamava essa região de uma região frágil, não há uma relação direta. No entanto, essa atividade econômica acaba atraindo para Gilboés um novo arranjo produtivo, não é? Implementos agrícolas, insumos, enfim. E esse novo arranjo produtivo chama mais gente. Assim como ocorreu com a mineração na década de 1940, a mineração não tem relação direta com a desertificação, a relação é indireta, porque a população dobrou em 10 anos por conta do diamante, e aqui a mesma coisa. População vai para Gilboés por conta do agronegócio, da agricultura mecanizada, e passa a exigir do ambiente natural uma capacidade de suporte que ele não tem. Muito bem. Aqui produz-se soja, essa imagem de 2019. Nessa região se produz diamante. A desertificação acontece nessa outra faixa. Centro-Sul. Podemos, então, dizer que não tem relação direta com nenhum dos dois modelos. Agora, como é que faz para reverter essa situação? Então, Joelson, nós criamos em 2004, a ministra Marina teve na inauguração da sede aqui em 2006, o NUPERAD, que é um núcleo de pesquisa para recuperação de áreas degradadas. Chamamos a Embrapa, a Universidade Federal do Piauí. Para quê? Para fazer experimentos num núcleo absolutamente desertificado, e os experimentos agrícolas, com tecnologias simples, pasmem, que já eram utilizados pelos povos pré-colombianos, os maias, por exemplo, que é fazer agricultura usando curva de nível. Ou seja, ao invés de você plantar no sentido que a água da chuva corre, você planta no sentido transversal, para reduzir a velocidade da água, fazendo pequenos barramentos a montante, ou seja, acima do lugar onde você está plantando, para que a água possa, ao invés de correr e arrastar a parcela orgânica do solo, possa acumular, infiltrar e servir para a agricultura. Para isso é preciso o quê? Colaboração dos agricultores? Exatamente, mas os agricultores precisam de assistência técnica para isso. Então o núcleo de pesquisa foi criado com essa finalidade, não é? Infelizmente o núcleo ficou abandonado nos últimos anos. Eu tive notícia que o governador Rafael, a propósito da entrevista dele, inclusive colocou isso no plano de governo, a revitalização do núcleo, porque os agricultores precisam continuar sendo sensibilizados, ensinados a plantar da forma correta, porque os experimentos que foram feitos em 2 oportunidades, em 2004 e 2005, e 2012 e 2013, mostraram que é possível não apenas recuperar o solo,
com essas técnicas a que eu me referi, técnicas agrícolas, mas também aumentar a produtividade. Para que os telespectadores tenham uma ideia, nessa região mais degradada de Gilboés, aqui está a sede do município, é onde a degradação é maior no centro-sul, os agricultores produzem, em média, 500 quilos de milho por hectare. O agricultor familiar, certo. O que é muito baixo. Com as experiências do Nuperad, os agricultores passaram a produzir 3 mil quilos de milho por hectare. 6 vezes mais. Os melhores chegaram a 5 mil quilos de milho por hectare, em média. Para você ter uma ideia, o Brasil produz, em média, 3 mil quilos de milho por hectare. Então, Gilboés, nessa área degradada, usando técnicas agrícolas adequadas, corretas, que já eram usadas, como eu falei, pelos povos pré-colombianos, pode perfeitamente, se os agricultores forem sensibilizados para isso, ajudar no processo de recuperação do solo, inclusive aumentar a produtividade agrícola. E aqui, obviamente, que o objetivo maior é atender ao pequeno agricultor, ao agricultor familiar, que é exatamente ele que vive nessa região aqui, mais degradada em Gilboés. Se o Nuperad for retomado, como eu vi no programa de governo do governador Rafael Fonteles, for recuperado o Nuperad, eu acho que isso é fundamental para os agricultores possam continuar recebendo as informações corretas e trabalhando da forma adequada. Para o Piauí, para essa região, já que 14 municípios também já estão sendo afetados por essa desertificação. Exatamente. No início era só Gilboés, hoje nós já temos mais 14 municípios. Ou seja, o núcleo são 15 municípios de desertificação, por isso que a área com maior degradação ambiental do Brasil é essa aqui, da região de Gilboés. É preciso expandir a assistência técnica para os agricultores dessa região, de Gilboés e da região do entorno, para que eles possam ajudar, continuar produzindo o seu sustento, continuar sobrevivendo, mas ajudar a recuperar o solo para que essa degradação possa ser contida. Há técnicas para isso, precisa apenas ser disseminadas para os agricultores dessa região. Doutor Dalton, queria agradecer o senhor, muito obrigado por ter vindo trazer aqui essa preocupação dos pesquisadores em relação ao futuro da região ali de Gilboés. Muito obrigado pela participação aqui com a gente, uma ótima tarde. A gente tem que ter atenção com isso, nós enquanto cidadão piauiense, para a gravidade desse aspecto da desertificação. Mas é distante de nós, é distante, mas nós podemos cobrar soluções, é isso que nós precisamos fazer com a ajuda dos estudos.